Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho, ainda dentro do módulo 1, sobre fundamentos da análise SWOT. Nós vamos falar um pouquinho sobre as aplicações da análise SWOT, em que campos a análise SWOT é utilizada. E ela funciona, na verdade, independente do campo onde você aplica, ela funciona como se fosse realmente uma bola de cristal, para as organizações, onde ela ajuda a ver onde elas podem melhorar, onde elas precisam se proteger. Então, ajuda as organizações a identificar as fraquezas, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, sendo uma maneira simples, mas bastante eficaz de dar às organizações um bom check, uma boa avaliada em relação às oportunidades de crescimento ou às oportunidades de melhorias, tá? Então, vamos ver aí onde é que a gente pode aplicar, em que campos do conhecimento a gente pode aplicar a análise SWOT. Então, a primeira aplicação, e talvez a mais recorrente de utilização da análise SWOT, é no planejamento estratégico. Então, a análise SWOT ela pode ser usada como parte do processo de planejamento estratégico, com o objetivo de identificação de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças da organização como um todo. Então, isso pode ajudar, isso normalmente ajuda muito a organização a desenvolver uma visão estratégica clara e focada, levando em conta todos os seus fatores internos e externos ao mercado. A segunda área de aplicação da análise SWOT é na avaliação e análise de mercado, onde se avalia a posição de mercado de uma organização, identificando potenciais oportunidades ou ameaças a essa organização. Isso pode ser particularmente útil ao se entrar em novos mercados ou quando vai se avaliar o impacto das tendências de mercado ou de concorrentes, de uma empresa ou de uma organização. O terceiro campo de aplicação da análise SWOT é no desenvolvimento de produtos. Então, nesse campo específico, a análise SWOT pode ser utilizada na avaliação da viabilidade e potencial sucesso de novos produtos, ou também pode ser utilizada para identificar pontos fortes e fracos de um produto já lançado no mercado. E, nesse sentido, se avaliar oportunidades e ameaças de concorrentes em relação a esse produto. Então, com essas informações geradas na análise SWOT, as organizações podem tomar decisões sobre a necessidade de desenvolvimento de novos produtos ou de melhoria de produtos já existentes, bem como estratégia de marketing, para melhorar a percepção e a venda desses produtos, por exemplo, no mercado. Já o quarto campo de atuação e o de aplicação da análise SWOT é na tomada de decisão. Nesse caso, a análise SWOT ela pode ser utilizada para se avaliar prós e contras de diferentes opções ou decisões. Então, se utiliza muito a análise SWOT para se avaliar cenários. Então, ao considerar, utilizando a análise SWOT, fatores internos e externos da organização, os tomadores de decisão podem fazer escolhas mais racionais, ou mais estratégicas em relação ao que é melhor para uma organização. E, por fim, nós temos aí o sexto e último campo de aplicação, dos campos de aplicação mais recorrentes. Esse é o sexto campo de aplicação mais recorrente da análise SWOT, que é na formação e desenvolvimento de equipes. Nesse caso específico, a análise SWOT ela pode ser utilizada como um exercício de formação de equipe, com o intuito de ajudar os membros da equipe a compreender os seus próprios pontos fortes, os seus próprios pontos fracos e as oportunidades de melhoria, de forma individual ou de uma equipe como um todo. Então, isso pode ajudar as equipes a trabalhar de forma mais eficaz e a identificar oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Então, pessoal, a gente pode ver aqui um exemplo de uma rede de pizzarias
que utilizou a análise SWOT para dar uma olhada em si mesmo, né, e desenvolver um plano de crescimento. Então, um dos principais pontos fortes dessa rede de pizzaria é uma base de clientes fidelizada e localização privilegiada das suas lojas. Como fraquezas, ela não tem presença online, o que hoje em dia é realmente uma fraqueza muito relevante. Como oportunidade, foi registrado aqui o lançamento de novos sabores de pizza e o lançamento de outros produtos da culinária italiana, dado que até então essa pizzaria só vende pizza, né? E não é uma rede de culinária italiana. E como ameaça, a concorrente, foi verificado que uma das concorrentes abriu uma loja muito próxima a uma das lojas dessa rede. Pois bem, né, seguindo em frente aqui com a análise SWOT, uma das possíveis estratégias que pode ser adotada pela pizzaria é impulsionar vendas de modo a potencializar a base de clientes e a localização privilegiada, ou seja, já está se considerando aqui as duas forças que a pizzaria tem, né? Tanto uma base de clientes quanto localização privilegiada. Então, a ideia aqui é potencializar esse ponto forte. A segunda estratégia seria lançar novas opções de refeições da culinária italiana, de modo a atrair novos clientes que não têm tanto interesse em pizza, né? Então, a gente está olhando aqui uma estratégia para tentar aproveitar uma oportunidade que foi avaliada na nossa análise SWOT. O outro ponto é construir e consolidar uma presença online, que é uma fraqueza, né? Foi identificado como uma das fraquezas aí da rede de pizzaria e que eu acho que é uma estratégia bastante relevante nesse cenário. E o outro ponto, a quarta e última estratégia, seria buscar formas de se destacar perante a concorrência, dado que agora a concorrência está se aproximando fisicamente das lojas dessa rede de pizzaria, tá joia, pessoal? Então, esse é um exemplo foi muito simples, né? Bastante raso, mas que reflete muito bem, mostra muito bem como é que essa análise SWOT pode ser utilizada.